Sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Pessoal, agora vamos deixar a música mais divertida? Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vocês conseguiram me ouvir no início da aula? Não? Pois nem eu estava conseguindo me ouvir, porque o barulho estava muito alto. E por que vocês não conseguiram me escutar? Porque a gente tem que saber ouvir. E também temos que saber falar. É sobre isso que nós vamos ver hoje na nossa aula de cidadania. Saber falar e saber ouvir. E o que isso significa? Vocês sabiam que quando a gente está na aula, né? A gente está na aula com a sala cheia de coleguinhas e todo mundo está conversando. Tia consegue dar aula? Não. Por quê? Porque ninguém está me ouvindo. O barulho está muito grande. E quando vocês querem falar comigo e a sala está bem barulhenta, vocês conseguem falar? Também não, porque o barulho está muito alto. Então, nós temos que saber a hora de falar e também temos que saber a hora de ouvir. Tem lugares que a gente frequenta que é necessário que a gente só escute. Não podemos falar muito, nem falar alto, como por exemplo na igreja, como no cinema, na sala de aula também. Existem os momentos da gente falar. Olha só, a tia chegou hoje aqui querendo dar aula e o barulho não deixou, a música estava muito alta. Por quê? Eu não estava conseguindo falar, né? O som não me deixou falar. Mas quando a tia desligou, vocês conseguiram me escutar. Por quê? Porque agora eu estou falando no momento certo, no momento que não tem barulho. Então, como a tia estava falando, existem lugares que a gente não pode estar conversando. Temos que saber falar nesses lugares, como na igreja, no cinema, né? Quando a gente vai a um lugar que os adultos estão conversando, temos que esperar a nossa vez de falar, assim como na sala de aula. Só que existem lugares que a gente pode falar um pouquinho mais alto, que a gente pode brincar, que a gente pode rir à vontade. Como na praça, como no parque, não é assim? Numa festa. Mas quando o coleguinha precisa falar com a gente não pode continuar gritando, falando, pulando. A gente tem que saber escutar o coleguinha. E quando eu quiser falar na minha sala de aula, não é eu gritar na frente dos meus coleguinhas, eu não posso fazer isso. Eu tenho que levantar minha mãozinha, posso falar e eu tenho que falar. Então hoje nós falamos sobre isso, né? Qual é o momento certo e o lugar certo que podemos falar e também podemos ouvir, porque temos que saber falar e também temos que saber ouvir. Então, continuando, né, a tia vai continuar a falar. Então, quando a tia está falando, nós temos que o quê? Escutar, prestar muita atenção, porque a gente só consegue entender o que a tia está falando se prestarmos atenção. Não é legal a gente ter que falar alto, ficar gritando. Ai, meu Deus, vocês estão me ouvindo? Não pode. Temos que saber a hora de fechar a boquinha para escutar o coleguinha, escutar o papai, a mamãe, escutar a professora. E também tem os horários que eu posso falar, os horários e os lugares, tá certo? Então vamos ver aqui hoje alguns lugares que podemos falar à vontade, alguns lugares que eu tenho que fazer silêncio, eu tenho que falar baixinho, só na hora certa. Então eu quero ver se vocês estão sabendo. Na igreja, eu posso chegar na igreja falando alto? Na hora da missa, na hora do culto, eu posso estar falando alto? Não. Por quê? Porque eu tenho que prestar atenção na palavra do Senhor. Então lá, a igreja é um lugar de respeito, eu tenho que me comportar bem, tenho que conversar baixinho na hora de conversar. Então aqui tia vai circular os lugares onde devemos falar baixo, onde temos que ouvir. Então esse lugar é a igreja, tia vai circular aqui é a igreja. O parque de diversões. Eu posso ir para o parque e falar um pouquinho mais alto? Ou eu tenho que ficar lá no parque assim, ó, caladinho só escutando, igual eu fico na igreja? Não, lá no parque eu posso sim conversar mais um pouquinho, porque é um lugar apropriado para isso. Lá no parque eu estou para me divertir, para conversar à vontade.
Eu não posso estar gritando, né? Mas eu posso conversar à vontade, não é necessário que eu fique somente ouvindo. Mas quando o coleguinha precisar falar comigo, eu tenho que ver o que ele está falando, né? Então eu tenho que ficar caladinho. Quando ele falar, eu respondo. Mas eu posso conversar à vontade, não é necessário que eu fique só ouvindo. Então que não vai circular o parque, certo? O estádio de futebol é um lugar onde todo mundo vai torcer lá pelo time, né? Todo mundo grita, quando o time faz o gol, todo mundo faz gol. É um lugar que a gente fica caladinho? É um lugar que a gente fica em silêncio? O estádio de futebol? Não, o estádio de futebol é um lugar que eu posso falar sim, posso falar mais alto, posso gritar, posso vibrar, certo? Então, não é um lugar que eu tenho só que ouvir, posso falar também bastante. E no cinema, quando está passando aquele filme legal, eu posso estar conversando com meu colega do lado? Eu posso atender o celular no cinema, ficar conversando lá? Não! Lá no cinema eu tenho que prestar atenção, eu tenho que saber ouvir e prestar atenção no filme que eu estou assistindo. Então, ó, no cinema eu não posso falar à vontade, eu tenho que saber ouvir, tá certo? E também tenho que saber o momento certo de falar bem baixinho. Então, vimos aqui hoje alguns locais onde devemos saber falar e saber ouvir. Nossa atividade de hoje é no livro de Cidadania, Moral e Ética, e as páginas são 23 e 24. Na página 23, vocês vão observar no número 1. Muitas vezes estamos olhando para as pessoas, mas não estamos ouvindo o que elas nos dizem. Por exemplo, se estamos escutando o MP3, certamente não ouviremos bem quem irá falar conosco. Circule a cena a seguir em que a criança não está ouvindo atentamente seu colega. Qual das duas cenas a criança não está ouvindo seu colega? Certo? Vocês vão circular essa cena, tá certo? Na página 24, vocês vão fazer o número 2. De acordo com a questão anterior, marque com o X o que pode acontecer com as crianças que não ouviram a explicação da professora. O que pode acontecer quando a gente não escuta, não presta atenção na explicação da aula? Explicar bem o assunto, tirar notas baixas, não vão aprender sobre o assunto e saber contar tudo o que aprendeu em casa. Quando a gente não escuta o professor, o que acontece com a gente? Vocês vão marcar aí as opções, tá certo? No número 3, existem lugares em que podemos falar muito alto ou até mesmo gritar. Mas há alguns lugares em que devemos ouvir. Circule os lugares em que devemos ouvir e não falar alto. Quais são esses lugares? Lembrem da aula de hoje, tá bom? Aí tem as imagens, vocês estão vendo aí, vocês vão circular aqueles lugares em que devemos ouvir, né? Devemos falar baixinho e saber ouvir. Então, essa foi nossa atividade de hoje. Caprichem, prestem muita atenção e um beijo!